nesse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E é assim, ao som maravilhoso de Paola De Lázari, acompanhada de Johnny Macedo no violão, que iniciamos este, que é o último entre elas de 2024. Nós preparamos um programa muito especial para vocês, além da Paola e do Johnny quebrando o protocolo, né? Temos um homem hoje no programa com nós. Nós temos também a numeróloga, Tânia Baialardi, que está conosco aqui mais uma vez. Tânia, obrigada pela tua presença. Lá em 2021, você veio aqui no meio de uma pandemia. O pessoal estava ainda naquela confusão da pandemia. Máscaras estávamos. Hoje não, estamos aqui brilhantes, né? Passamos a pandemia. E a gente quer falar do próximo ano, então. Mas antes de falar de 2025, a gente queria que tu avaliasse esse ano de 2024, que está aqui encerrando, né? Como é que você vê esse ano que passou? Como ela cantou, né? A Paloma tão lindo, são emoções que vivemos, com certeza. Um ano intenso, vibrante, como pede o número 8. Se você desenhar o número 8, infinitas possibilidades. E se você deitar o número 8, infinitamente nós vivemos este ano. Um ano de muita oportunidade, de muito crescimento, de muita evolução, de muito questionamento e de muita verdade, muitas máscaras sendo arrancadas. Um ano onde nós vivemos muitas calamidades, uma guerra, inteligência artificial, entrando de sola, as calamidades, enchente e incêndios, porque a enchente causada pelos incêndios, então é o fogo, a água, as intempéries do tempo movendo tudo isso, mas tudo numa intensidade, um ano muito rápido, onde nós não tínhamos muito tempo, muito atropelamentos, assim, inclusive atropelamentos de pessoas. Eu digo que foi um ano onde nós tínhamos que estar mais atentos a tudo e principalmente a nós mesmos. Nós começamos o ano num olhar para dentro, porque nada está fora, tudo está dentro de nós. E a partir de estar dentro de nós, nós nos sentimos cada vez mais responsáveis, que é isso que esse ano de 2024 nos pediu muito. Porque se você somar o 20 com o 24, ele traz o número 44, que é avassalador. Ele é assim, daquele que passa por cima, depois ele para, volta, pega na mão, vamos junto, mas ele vai atropelando. Então, foi um ano onde a gente se sentiu muito sendo levado e você não tinha muito tempo para pensar. Então, um ano que você teve que fazer acontecer, investir, comprar, não comprar, porque tudo isso foi levado a nós estarmos num processo de crescer. E como ele é o 8º ano, porque os ciclos são de 9 anos das lições, então iniciou tudo isso em 2017 e está culminando agora o fechamento dele em 2025, que é isso que vai assustar um pouquinho as pessoas. Porque 2025 vai ser muito diferente de um 2024. Ele vai ser de planejamento, organização, metodologia e processos. Um ano onde o sábio entra em processos de você realmente ter validação.
é aquela energia de que esse ano as máscaras caíram, foram arrancadas, as pessoas foram se desmistificando. O ano que vem só vai ficar realmente em pé quem souber. Quem realmente souber. Então, fez aquele curso, se formou, vai trabalhar. Se não tiver prática, se não tiver um embasamento, se não tiver uma solidez e um firmamento naquilo que sabe, não vai ficar em pé. Então, é um ano onde as coisas vão ser mostradas e só vai realmente se manter quem souber. E é um ano de não ser metido, porque esse ano era o ano do metido, né? Todo mundo queria fazer, todo mundo queria acontecer, e todo mundo metidos mesmo, né? O ano que vem, não. O ano que vem é o ano do sábio. Aquela energia de que realmente você vai ter que se manter. Então, muitas coisas que abriram esse ano e que as pessoas não estavam embasadas no conhecimento prévio, o ano que vem vai quebrar. Então, essa coisa de vir, levar, que vem, comentou de 2024, é uma tendência, parece que a gente está sendo levado, assim, não parece isso, que vem assim, numa onda de que a gente se sente atropelado, às vezes, pelas coisas. Mas justamente, porque era o ano 44, que ele vinha derrubando todo mundo, ele queria rapidez, ele queria execução, ele queria tudo. E, ao mesmo tempo, ele passava aquela coisa... O que mais nós sentimos em 2024, quase todo mundo, que entrou muita gente em depressão, porque aquele vazio... Nada preenchia, né? Aquela coisa da incansável. Então, era muita venda, muita compra, muita energia de troca e aquela intensidade e tudo. Vindo, claro, de uma pandemia, onde ficamos reclusos, né, há muito tempo, e aonde realmente foi nos cobrado muitas coisas de mudança. Como eles não mudaram, né? As pessoas saíram da pandemia, já começaram já a voltar, em vez de voltarem melhor, eles... se acostumaram novamente, entraram no oba-oba, como eu digo. Eu gosto porque todo mundo vira pizza, e pizza, eu adoro pizza. Mas eu digo que este ano agora, de 2025, ele vai ser um ano que você vai ter que rever tudo isso. Então, desde a pandemia, porque é um ano de cura. Então, é um ano da cura. É você curar as tuas partes conflitantes. Então, é um ano também que vão ser descobertas muitas curas para as doenças. Então, vem muita parte científica. É um ano muito bom para quem é bom. Que bom. É um ano excelente de... para quem sabe, para quem confirma, para quem... De colheita, pode ser? Não é... Colheita era esse ano. Esse foi o maior ano da colheita. Você colheu tudo. Você plantou lá atrás, você foi colhendo. E agora, o que você faz com a colheita? Você colheu. E agora, o que eu faço com isso? Eu estou com o pacote na mão, e o que eu faço? Esse ano de 2025 é o que fazer com aquilo que você colheu. E aí sim é um ano de curar as tuas partes conflitantes. Não estou dizendo só cura do corpo físico, de doenças físicas, mas curar a sua alma, curar o seu espírito. Então, fazer a cura do planeta Terra. Então, é onde o planeta vai explodir. É um ano de muitas explosões no planeta Terra. Onde vem aquela coisa de um terremoto, de um maremoto, de um tsunami. Não estou falando isso, porque eu não tenho bolinha de cristal. A minha eu não trouxe do outro lado, como eu digo, ficou lá. Mas é um ano que predispõe a acontecer, porque se é um processo de cura, você tem que expurgar para depois entender o que está acontecendo, para amenizar e fazer restabelecer o processo de continuar caminhando. Então, é um momento de muitos estarem na troca e na energia. É um momento de estar juntos. É um ano de juntos somos mais. É um ano de juntos somos mais. Não é um ano da individualidade, não é o ano da soberba, como era esse ano, o ano da soberba e tal, e todo mundo segue, e um manda e todo mundo segue. Não. É um ano de vamos dividir o espaço, cada um no seu tempo, respeitando o tempo do outro. Então, é um ano de escutar muito, observar mais ainda. De aceitar. Falar também. Pouco, falar menos. Esse ano era o ano dos gralha, né? Todo mundo... Não. Então, é um ano de você realmente curar as tuas partes conflitantes. A colheita, o que eu vou fazer com ela? Isso é muito interessante. Mas é um ano muito bom para quem é bom. Para quem não é, a lei do retorno. Vai ser o ano que vem, então, a lei do retorno. A lei do retorno.
Paola, como você avalia esse ano de Johnny? Quiserem comentar como vocês avaliaram esse ano de 2024 que está aí se encerrando? Eu concordo com a Tânia, eu acho que foi um ano de um dinamismo muito grande, né? A gente observa na nossa parte artística, mas também educacional, uma pressa na resolutiva das coisas, né? Os prazos para ontem. Isso é muito bom, porque nos mantém ativos, vivos, dinâmicos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também percebo que é muito importante a gente parar e fica essa expectativa realmente para 2025 de talvez viver com uma marcha um pouco mais lenta, olhar um pouco mais para si. Enquanto você falava, Tânia, eu pensava, fazia uma análise, né, uma autoavaliação do meu ano e vi que talvez seja um grande objetivo para 2025, olhar para dentro, buscar talvez pensar mais, olhar mais para o outro, né? Às vezes a gente tem a ânsia de resolver e acaba perdendo alguns aspectos essenciais, né? Do passar um tempo, abraçar com mais calma, talvez. Sabe aquele abraço que a gente se demora? Talvez seja um bom objetivo para 2025, mas falando ainda sobre o ano em que nós estamos, eu acredito que foi um ano muito bom de trabalhos, nós tomamos decisões importantes na vida, tomamos, por exemplo, né, a decisão de nos casar em 2025, mas o processo aconteceu agora, né? Para colhermos no próximo ano. Interessante essa metáfora, né? Então, foi um ano muito bom. Conhecemos pessoas muito boas, como aqui hoje. Então, certamente um ano que vai ficar para a história. Claro que as questões das calamidades, isso também marca, né? Nos marca, nos afeta profundamente, né? Nos toca. Mas seguimos com a esperança, né? Por tempos de paz. Isso aí. Então, também em questão de números, o ano que vem vai ser o ano 9. Nós vibramos o ano 8224, né? Que dá o número 8, e o ano que vem é o 225, que vai dar o número 9. E o 9, ele justamente é o fechamento de um grande ciclo de números. Você começa do 1 e vai até o número 9, estaciona e começa no 10 e faz o giro e a virada, né? Então, como é um fechamento de um grande ciclo, vai ser uma puxada também do passado, a volta do passado. Então, o ano de 2007 vai ser muito forte, 2016, para que você reavalie o que aconteceu e que aquilo que você deixou pendente vai te cobrar. O que é teu, e se você deixou embaixo do tapete, vai sair do tapete para você resolver. Então, é um ano de resolver pendências, porque é um ano de cura. Então, se tem algo pendente, promessas feitas, coisas que você deixou realmente por resolver, vai voltar. Então, agora é a hora. É uma hora boa, porque, como eu digo, isso se repete a cada tempo, né? Então, os ciclos, principalmente de 9 em 9 anos na Cabala, ele é o ciclo das lições. Para mim, sempre é o ciclo mais intenso e dolorido, tá? De 7 em 7 é o espiritual, que é onde dizem que há os reencontros e karma, enfim, várias nomenclaturas que dão diante de algum empecilho. Eu vejo que são ciclos que a gente está vivendo. E o de 12 em 12 anos é o material. Mas o de 9 anos, ele fica muito claro que são os teus aprendizados na Terra. O que você veio fazer aqui? Você não está aqui a passeio, né? Você está aqui realmente para fazer algo acontecer. E não é para os outros, é com os outros. Eu sempre falo isso, eu estou aqui com você e não para você. E as pessoas se submeteram a estar para. Que desde pequenininho sai da cadeira, deixa o adulto sentar, sai do teu quarto, chegou a visita. Então você acaba sendo tirado e você se acostumou a ser tirado e acabou que realmente você se perdeu no meio do caminho e você acaba fazendo tudo para e não com. Então, se não fosse todos esses meninos aqui trabalhando conosco, né? Como existiria o programa? Então, nós estamos com todos reunidos aqui, né? Se não fosse a Rafa ali, né? Ali trabalhando, fazendo, acontecendo, produzindo, chamando, não existiria. A produtora, né? Se não fosse você, né? Cris, aqui para apresentar. E nós, os convidados, é tudo com. Nós estamos num elo para que estejamos agora com os espectadores aqui, os ouvintes aqui, nos dando esse suporte, que senão não existiria. Então, tudo é um elo que nos une. Enquanto que o humano que está na Terra, numa raça, vivendo um experimento para evoluir o seu espírito, não entender que é com,
E esse ano vai ser assim. Então, não vai ser um ano da individualidade pura. Na tua individualidade, você está com outro indivíduo, fazendo elo de aproximação e caminharmos juntos. Vai ser um ano de muito caminharmos juntos. E é o 9, que é o sábio e a mestria. Então, o 9 é o número do ano. E a numerologia pessoal? Se cada um quiser calcular seu número, daí utiliza o número 9. Daí temos que você tem que saber qual é o teu ano pessoal. Então, cada um vai ter uma regência, vai ter uma vibração no dia em que nasceu. Então, você pega o teu dia, né? O meu é 30, por exemplo, de janeiro, do 1, né? Eu somo, dá um 31. Daí eu coloco 3 mais 1, que dá um 4. Eu somo 4 mais um 9, vai dar o 13. O meu ano, eu vou entrar no ano 13. E o que é o ano 13? É o ano da morte. Então, é a morte, não a física, é a morte de muitas coisas. Então, eu vou cortar muitas coisas, eu vou mudar muitas coisas, eu vou ter que fazer muitas coisas. Então, cada ano... Que dia você nasceu, Cris? 21. 21? Do 10. Do 10. Então, ele é 2 mais 1, que dá o 4. É a mesma coisa que o meu. A nossa missão é a mesma, é o 4. Você está no ano 12 até 21 de outubro, você entrou agora. Tanto que esse ano tudo você tem que tentar 3 vezes. Nada vem pronto. Você tem que tentar tudo 3 vezes, comunicação, verbalização, pedir, criar, fazer, acontecer. Um ano muito impactante para você. É muito forte. E o ano que vem, que começa 21 de outubro, vai ser o ano também de morrer umas partes conflitantes para que você possa, no outro ano 5, voar. Então, tudo tem um processo. O ano 1 é o impulso, é o movimento, é você ir, é você acontecer, iniciar um novo projeto, uma mudança. O ano 2, sabedoria, parar, estudar, fazer, analisar, com calma, perseverança, olhar para os lados, ver quem está, fazer junto. O ano 3, que é o que você está, comunicação, verbalização, subir, crescer, ir atrás, bater nas portas, pedir, falar, se comunicar. Esse ano está sendo muito exigido de ti a tua comunicação. Parece que eles exigem mais. E realmente, é um ano de... O 4, estruturação, cortar, deixar tudo em ordem, colocar as coisas no andamento total. Vocês podem ir anotando aí depois, que já vão somando os de vocês. O pessoal que está nos acompanhando consegue... É isso aí. Daí no 4 é a estrutura, é a base, é o assentamento, mas é cortar as coisas que você não serve mais. Desapego. Aliás, gente, o ano de 2025, desapego total. Antes da virada, lá pelo dia 30... Faz uma faxina em casa, no guarda-roupa, tudo aquilo que você não usa mais, doe. Não é para vender, tá? Não é um brechó, por favor. É para doar, porque a doação... não vira tudo brechó, né? Não pode, tá? Vai lá e doe. Doe, porque tudo que você doar esse ano, o ano que vem triplica para você. E faz um experimento. Você doou aquela blusa que você amava. Passa lá, no começo do ano você vai ganhar uma blusa que você vai amar. Porque o universo, no ano 9, ele te dá tudo aquilo que você também doou. Porque é a resposta da lei da causa e do efeito. Deixa eu continuar, senão os espectadores ficam nervosos. Aí o ano 5, você somou lá, né? Deu o dia mais o mês, encontrou um número, somou com o número do ano, que é o 8 esse ano e é o 9 o ano que vem. O 5, liberdade, falar, cantar, dançar, viajar, voar, achar o amor da vida, encontrar-se a se amar, que delícia! Mas às vezes também é separação. Não, tô de saco cheio, tá tudo certo, é o ano do saco cheio. Aí o ano 6 é gestar novos projetos, engravidar, né? Mas não é só engravidar de gestar um outro ser, é trazer um projeto à tona, construir uma empresa, trazer uma nova tecnologia, criar um novo momento, porque isso também é uma gestação. E também um ano de realmente enlace, família, um ano muito familiar, onde a família vai exigir muito. Aí depois o ano 7. O 7 é fé, espiritualidade, propósito, é um dos anos mais difíceis. Eu digo que o 11... que é o 2, o 11, se você somar o 11 e o 2, e o 7 são os anos pessoais mais difíceis, porque é um ano de muita solidão, mas na solitude. Não é você se sentir solitário, é você viver muito com você, olhar no espelho e não achar mais culpados. Então é um ano que é onde as pessoas são muito impactadas de buscarem a espiritualidade, a se conhecer mais. Isso é espiritualidade.
Buscai a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e se liberta. Palavras do grande mestre, o Cristo. E depois o 8, é esse ano que nós estamos terminando aqui, né? Justiça, verdade, crescimento, ambição, e vai, e busca, e acontece, e tudo aparece, e tudo... Nossa, é um ano mais intenso, mas é a grande colheita dos últimos 7 anos. É onde você vai ter que colher o que você plantou lá atrás. Então é um ano de verdade, transparência e justiça. E aí vem o ano 9, que é o ano de parar com tudo, reavaliar, olhar para si, curar as partes conflitantes e que você vai aos poucos se acomodando e vai vendo um estudo, um ano bom para viajar para o exterior, um ano de buscar conquista, o ano 9, o ano que vem Bom pra viajar. é bom para viajar, buscar novos lugares, não é mais para ir para Curumim City, tá? Quem mora na Serra. Nem para a mesma praia, nem com os mesmos vizinhos Pode da ir praia. também. Por favor, tá? É para ir para outros lugares, tá? Porque realmente é você conhecer novas pessoas. O 9 busca isso. Porque como eu tenho que mostrar a minha sabedoria, tipo, né? A Paloma e o Johnny. Johnny? O Johnny. Eles vão cantar sempre nos mesmos lugares. Vai aparecer esse ano que vem algo para vocês fazerem totalmente diferente. Vão lá e façam. Não tenham medo, porque se o convite chegou, o cosmos já sabe que vocês estão prontos. Vocês não, mas o cosmos já sabe. Então é o ano do inesperado. Se chegar algo para ti, o cosmos diz sim. Se você disser não, estão ferrados. Porque daí ele vai dizer, poxa vida, pediram mudança, pediram isso, pediram aquilo, agora a gente dá... Eu digo que o Criador está lá de saco cheio olhando. Eu não entendo esses humanos. Eles pegam, a gente dá, eles não pegam. E ele está lá assim, ó, de braço cruzado, não podendo fazer nada. Que eu digo que é o gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada, o gênio aparece e você não sabe o que pedir. Né? E Deus é assim, o Criador primordial, né? Ai, Porque adorei Deus somos isso. todos nós. Aí eu falo muito, me dá um microfone aqui, eu tô falando. Ai, super divertida. Divertida. Tânia, Divertida, as pessoas dizem que eu faço todo mundo rir. é que tem um jeito espontâneo mesmo de falar. Ah, eu vou falando, engrenou aqui, eu vou falando. Eu cheguei meio quietinho, que eu tava um pouco de dor. Mas agora já engrenei aqui, já tô Já falando. esquentou. Já esquentei. Mas nós estamos encerrando o tempo Ai, meu desse, Deus, meu Deus, desse viu? bloco. Já encerramos, na verdade. A gente quer escutar um pouquinho mais da Paola e o Johnny, né? E a Tânia já falou aí bastante de número no geral e o pessoal, então já estamos bem, mas no próximo bloco tem Já mais, voltamos. né? Vamos lá. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando as nossas roupas no varal. E tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Hoje eu venho contar a minha história. E olha que tenho muita coisa para falar. Nasci no coração da cidade, na avenida caxiense mais famosa, a Júlio de Castilhos. Apesar da minha casa nova não ter ainda nem 30 anos, eu já sou bem velhinha, uma centenária. Minhas raízes datam o ano de 1892, quando Caxias do Sul ainda engatinhava. É, gente, isso mesmo, tenho 132 anos de vida. Desde então, acompanhei de perto o crescimento dessa terra, me transformando junto com ela. Vi passar por aqui prefeitos, vereadores, líderes comunitários e tantos outros que contribuíram para ser o que eu e você somos hoje. Se eu fosse me descrever, diria que sou imponente, tenho características clássicas e modernas. Reflito a essência de nossa Caxias que honra tradições, mas que mantém os olhos voltados para o futuro. Na minha casa tem videiras, meu quintal é o Parque dos Macaquinhos e minha vizinha mais próxima é a prefeitura. E aí, já descobriu quem eu sou? Eu sou a voz das cidadãs e dos cidadãos caxienses que ecoam e ganham vida.
Eu sou a democracia. Eu sou você e uma cidade inteira. Eu sou a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Grazie. Nossa, muito lindo. Vamos acostumar mal assim. Aplaudir. Pode acostumar todos os programas assim com música, dar outra vida, deixar lindo. Com certeza. Deixar animado. Bom, nós estamos iniciando o segundo bloco deste Entre Elas, que é o último de 2024, e nós já estamos falando da expectativa para 2025, né? Estou aqui com a Paola, com o Johnny, a Tânia, que estava falando dos números no primeiro bloco. Acho que o pessoal lá de casa já conseguiu calcular um pouquinho, né? Sim, quando eles voltam, né? Se eles voltam, isso hoje em dia isso. é bem fácil, né? É bem tranquilo, é só o dia, o mês e o ano, que é esse ano 2024, o 8, e o 2025 é o 9. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa virada, né? Dessa virada de chave que vai ser de 2024 para 2025. Qual que é a cor do ano que vem? Qual uma simpatia para fazer na virada? Como a gente se prepara para esse ano que está chegando, na ceia? A primeira coisa, Cris, é você tomar consciência
do que realmente você quer levar para o próximo ano. Porque, gente, é só uma virada de um dígito, de um 4 para um 5. Aí as pessoas dizem, ai, tomara que acabe esse ano. Mas se você está com algum problema, o problema vai contigo. Se você está com alegria, a alegria vai com você do mesmo jeito. Então, não é só a virada, não é deixar para trás, é ter consciência daquilo que realmente vai ou fica. Claro que simpatias sempre é gostoso, né? Eu tenho uma que eu faço todo ano, que é pegar a maior nota do dinheiro, porque o dinheiro está perdendo a sua força por causa disso. É tudo digital agora, né? Então vai lá no banco, tira uma nota de 100, de 200, se você tiver, 50, enfim, 20. Aquela que você gosta, pega ela, coloca o rostinho por último, para cima, enrola na colher e come lentilha. A lentilha, por ela ser realmente riquíssima em ferro, um alimento totalmente voltado à energia de te dar sustentabilidade, ela traz a prosperidade. Principalmente porque ela é riquíssima em ferro. O que você usa nas construções? O ferro para dar sustentabilidade. Então é por isso que é a lentilha. E outra coisa, microgrãozinhos, né? Redondinhos, não é que nem o feijão. Por que não é o feijão, Tânia, que também é? Não é tão rico em ferro, mas a lentilha, por ela ser redondinha, por ela ter realmente o formato circular, que circula a vida e dá mais movimento. Então, comer 7. Por que 7, Tânia? Porque 7 é o número da espiritualidade, o número de Deus na Terra, o enviado que traz realmente os 7 dias da semana. Então, para cada dia que você tenha a prosperidade, você pega com a nota enrolada. E aquele dinheiro que você enrolou na colher, você gasta nos 3 primeiros dias do ano em algo que te dê prazer, como sorvete. Né? Vamos gastar em sorvete. Eu amo sorvete, então eu vou lá. Normalmente eu compro sorvete. Uma comida bem gostosa. Daí você gasta no que você quiser, que te dê prazer. Porque nós precisamos entrar no ano sempre movidos pelo prazer e pela alegria, né? Agora, esse ano em especial, nós temos aqui as comidas do ano 9. E como é um ano regido também por Yansan, por isso que é muito raio, tempestades, quem gosta de carne, a carne vai ser o carneiro, tá? Então, um carneiro super temperado, gostoso, com ervas finas, tá? Para quem gosta de carne. Isso já para ceia. Para ceia, para virada do ano, tá? A lentilha, né? A framboesa pela cor, porque a cor da virada é o dourado, o cobre, tá? O branco, tá? E o magenta, que é uma tonalidade diferenciada, um pouquinho do púrpura. O ano 8 foi do púrpura. É um pouquinho mais para o bordô, é aquele vermelho mais encorpado com o violeta. Ele é lindo, tá? E aí depois nós temos as uvas roxas, para ter também. Aí é uma uva para cada mês com semente. Aí você tira a semente, coloca num guardanapinho, põe num papel filme depois e coloca dentro da carteira e guarda ela o ano inteiro. Na virada do ano, no dia 31, no último dia do ano, você pega aquelas sementes e joga na terra. E aquelas sementes é a da prosperidade. Então você coloca a uva como a energia da virada do ano. Isso também eu faço. O arroz integral esse ano. Por quê? Porque o ano 9, ele pede integridade. E o arroz integral para o intestino é a melhor coisa do mundo. Como é o ano do desapego, vamos fazer uma limpeza nesse apego do intestino que a gente tem. Então o arroz integral, ele integra, limpa e faz o desapego também, né? Porque você já viu por que a pessoa é enfesada? Toda pessoa que é muito enfesada é porque ela tem fezes acumulada, né? Então vamos fazer que a coisa realmente libere para que a gente não guarde nada, nem as fezes, tá, meus amores? Isso é coisa natural do humano, né? Então não estou falando nada aqui que seja nada natural. Eu nunca tinha feito essa analogia da palavra. É isso aí, tudo tem uma analogia. Então, a batata roxa, batata doce roxa, é uma delícia, tá? Muito caramelizada, com bastante açúcar, para que você fique bem docinho, tá? Porque ano que vem os mal-humorados não vão dar certo, tá? Não vão dar certo, tá? Açaí vai ser o must do ano que vem, tá? Açaí.
Então tem açaí de sobremesa na virada, com bastante leite ninho, leite condensado, banana. Banana, por que a banana? Porque a banana, ela nasce juntinha. Por que o milho? Porque o milho, ele nasce tudo grudadinho. Então, como é um ano de juntos somos mais, então a banana vai ser riquíssima também para ter esse ano na nossa virada de ano. O mel, porque as abelhas trabalham juntas para produzir. Então, tudo tem um significado. Muitas coisas com mel. Então, a bolacha é feita com o mel, alguma sobremesa com o mel, também é Queijo muito com bom. mel. Favos de mel na mesa, colocar uns favos de mel também, vai dar muita prosperidade. Então, esses seriam os alimentos, né? E na virada também, tem pessoas que comem a romã, mas a romã é no dia de Reis Magos, que é no dia 6. Aí sim você come a romã. Mas na virada você come a uva, a lentilha e esses alimentos, com a cor branca, dourado e magenta. Tudo isso para virada, para se preparar para o ano. Para a virada. No Natal é a festa do Menino Jesus. Então aí os alimentos que gostam. A única coisa que não se come na virada do ano são aves, porque elas ciscam para trás. Então não se come peru, não se come o frango, pato, nada. Todo animal que cisca para trás você não come na virada. Tá? Caranguejo. Sim, também. Então é o branco e o dourado para o ano que vem. E o magenta. E o magenta. São 3 cores. Esse ano é tudo junto. Então tudo é de 2, tá? Nada é sozinho. Vocês vão lembrar de mim falando depois isso. Se for fazer algo é com alguém, se for fazer uma comida são 2 ou 3 ingredientes. E o ideal também seria tomar um banho de limpeza antes do ano, para que vocês possam. Se vocês me seguirem no Instagram, tem na minha lojinha para vender os banhos, o planner. Já tá pronto. Tá tudo prontinho, né? Tudo certinho. Eu montei uma lojinha, viu? Ó, montei uma lojinha esse ano, porque, olha, o ano 8 é da prosperidade, de você colher os frutos. Tânia, anjo para 2025. O anjo, ele é o Anael, tá? E o Saquiel. E o anjo também, nós temos os selos de proteção, os pantáculos, que você usa. O salmo é o 144, do versículo de 1 a 2. Então, esse salmo também é riquíssimo para vocês utilizarem durante o ano. No planner que eu faço, tem tudo isso, mês a mês, passo a passo, a cor de cada mês, o incenso de cada mês, a flor de cada mês, e cada mês o que você vai ser trabalhado. Então tem o mês e o ano. E o ano, isso. Tem o ano, que vai reger o ano inteiro, mas cada mês tem uma cor especial. Tem o aroma para o ano, o incenso? Também tem o aroma, tem a força maior. Nós criamos um aroma para dar principalmente o ponto de equilíbrio, o desapego. Vai ser um ano de muito desapego. Daí você vai pensar, Tânia, então vai morrer muita gente. Se é desapego, provavelmente. Mas todo ano morre gente, porque não existe a morte, né? Existe uma mudança de planos. Então, mas é um ano assim de desastres, alguns desastres também naturais, porque houve em 2007, houve em 2016. Quer dizer, nada do que não esteja dentro de uma ordem divina. Só você pedir todos os dias que eu esteja no lugar certo, fazendo as coisas certas com as pessoas certas. E aí nada de mal vai te acontecer. Nada. De proteção. Então. Proteção, oração, né? Oração e vigília, como dizia o mestre. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Paola, Johnny, contem para nós a expectativa, né? Vocês vão casar nesse ano de 2025 e como é que vai ser? Vocês também trabalham, atendem os casamentos, né? Exatamente, nós estamos muito felizes, já vamos começar esse ano com um momento muito especial na nossa vida. Então, 25 de janeiro de 2025, pensamos nessa data por ter uma repetição dos números, né? Então, estamos muito felizes, vai ser um ano que vai ficar marcado na nossa vida, né? Por toda a nossa vida. Estamos felizes, trabalhamos com eventos, com casamentos, formaturas, então a gente participa também como músicos de momentos, de datas muito especiais, nas vidas das pessoas, né? E a gente fica muito feliz, muito gratos por nos escolherem, porque a trilha sonora de um casamento, de um evento, é sempre algo muito marcante. Então, nós somos muito gratos pela profissão, nossa missão que temos como artistas, como professores, porque realmente é uma missão de vida, né? Não é um mérito, mas é uma missão mesmo, e a gente acredita muito que a música, a arte, ela é capaz de
adentrar nas profundezas lá do ser, de tocar alguns lugares que a arte dá, né? A experiência de ouvir, de provar A algo, música né? toca, né? Exato. Eu adorei o repertório que vocês escolheram pro programa de hoje. Assim, super Muito casou, super deu obrigada. certo, né? Tem mais uma no final, né? Com certeza. Muito obrigada. Tânia, tu comentou nesse ano que tu desenvolveu a lojinha, que Sim. foi teve também um método, não sei se você criou esse ano, que é o Note Terapia. Ele surgiu no final do ano passado, que as pessoas, quando terminavam a consulta, diziam, nossa, eu encontrei o meu norte. Nossa, eu encontrei a minha bússola. E aí eu lancei também um oráculo esse ano, que é uma bússola para te dar revela a ação, de você ter umas respostas para aquilo teu momento. E a Norte Terapia é exatamente isso, pelo teu nome, registro, né, quando você nasce, registrado, com a tua data de nascimento, eu faço uma analogia toda, abro um gráfico e vou te dando os direcionamentos, onde você deve fazer, como, de que maneira, em que período que você está vibrando, e aí vai te direcionando. É um método que você criou. É um método, através de Pitágoras, né, e da energia pitagórica cabalista. Então, eu trabalho com as vibrações das 78 lâminas das cartas do tarô, mais a numerologia pitagórica de 1 a 9, mais o número 11, 22 e 33, e mais a energia da frequência ativa pela gematria, pelo som do teu nome, como Deus nos criou, que é a cabala de 1 a 900. Então, nós temos vários caminhos que a gente vai trilhando. Mas a mais intensa é saber exatamente para onde e o que você está fazendo aqui. Você se vê. É o propósito, enxerga, como se fosse propósito. como um propósito de vida. Às vezes é difícil saber o nosso propósito aqui. Sabe por quê? Porque a gente é muito apegado. A gente cria crenças, segue dogmas, não consegue quebrar os espelhos e acaba seguindo. Às vezes eu atendo alguém e eu vou descrevendo a pessoa, ela disse, mas não sei. Daí eu digo, só um pouquinho, me dá o nome da sua mãe e do seu pai. Aí eu digo, eu estou falando da sua mãe, você está igual à sua mãe, quebra esse espelho. Então, muitos estão seguindo ainda pai e mãe, os propósitos deles, mas não estão se vivendo. E acabam realmente se perdendo. E aí a gente se encontra. Quando a gente se perde. Normalmente, porque ou você se perde e vai embora, ou você se perde e se encontra. E daí você vai pelo caminho. Mas ainda as pessoas estão muito sendo reflexos e não espelhos. Então está na hora de cada um de nós ser o seu próprio espelho. E ainda mais quando você nasce numa cidade muito conservadora, né? Em todos os quesitos, né? Então tem que... Eles acham que hoje a gente ainda tem que nascer, estudar, tirar um diploma, encontrar um amor, casar, ter filho, plantar uma árvore, trabalhar com segurança, receber 13º. Não tem nada disso, gente. Nem estudar. Não posso falar muito isso, senão ainda vou ser queimada na fogueira de novo, eu não posso. Mas assim, eu penso que a gente tem que realmente fazer o que ama, gente. A gente tem que fazer o que ama. Tudo bem, que nem eu falo para os meus netos, o estudo faz parte disso, a gente tem que seguir. Mas segue o teu fluxo de vida e aquilo que você bate o teu coração. Que às vezes é difícil saber. Aquele uau! Sabe quando você se apaixona, que dá aquelas borboletinhas na barriga, assim? Para tudo emoção. Você tem que sentir isso. Para tudo, para o teu trabalho, para estar aqui nesse momento, para estar olhando para as pessoas, para tudo você tem que sentir. Senão não tem graça. Não tem graça daí, né? Daí você vive na desgraça, né? Não é verdade? Para e procura seu caminho, Com certeza. né? Tenho certeza que os dois escutaram que nunca iam ganhar dinheiro tocando e cantando. Algumas vezes. Então, imagina. Aí escutam. Então, aí é que tá, mas o dinheiro, quando você faz ele com amor e prazer, ele multiplica. Quando você faz por obrigação e pelo tem que, vai gastar na farmácia, na São João e nas Panvel da vida, ou no hospital. É assim que o dinheiro direciona. Dinheiro só fica na sua vida quando você tem prazer por viver e fazer ele chegar na tua vida. Senão ele vai direcionado a perdas. Nossa, interessante. Como é que você seguiu para a numerologia, Tânia? Que isso que te faz pulsar? É que eu morri e voltei, mas é uma história muito longa, não vai dar tempo, mas tudo bem. Eu morri e voltei, né? Eu estava em Nova York, claro, tinha que ser Nova York, chique, senão não teria graça. Eu sou número 8 de personalidade. Daí eu tive uma colicistite hemorrágica, encontrei Deus, meu pai já tinha transcendido há muitos anos, estavam os dois lá em cima, bateram um papinho, mandaram voltar e eu disse não.
Aí eu disse, não, você volta que a tua missão nem começou. Comecei a buscar Deus, 3 anos da minha vida nas religiões, quando Deus estava dentro de mim, dito pelo padre da minha igreja, que eu sou de Curitiba, né? E aí, nessa hora, eu comecei a buscar esse Deus interior. Encontrei o Reiki. Do Reiki, eu comecei a ter muitos sintomas em mim, fisicamente. E aí, encontrei a Celina Fioravante, que foi minha grande mestra, cabalista, taróloga. E aí, fui fazer os cursos com ela e me encontrei na cabala e me tornei numeróloga. Aliás, eu me considero decodificadora dos números. Se você me dá um número, eu te dou uma frequência, uma fórmula e um arquétipo. Tudo está interligado, assim, os números, tudo tem uma missão. Que nem quando a gente olha o solar, 2 números iguais. Você está sendo chamada para entrar no caminho espiritual e o teu anjo está te protegendo. Não é nada de ruim, gente, tudo é bom. Aliás, todos os números são bons, mas todos têm a parte densa se você não está lidando com o bom. Você se torna mal quando você não está vibrando bem. Você só está na sombra quando você não está vibrando a tua luz. Então, tudo tem as duas partes na Terra. Então, tudo é bom. Só que você tem que saber como trabalhar. E em que momento, aonde e de que maneira. Senão, não tem graça. Sim. E os números estão aí para nos ajudar a... Muito. Eles decodificam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu estudo eles todos os dias. E todos os dias eu aprendo. E fica sempre prestando atenção nos números. Tudo. Eu às vezes fico pensando nisso também. O que esse número quer me dizer? Bom, quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer que a gente veio no mundo para ser feliz, e não para ter razão. Tá? Então vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Vamos cantar, vamos dançar, vamos dar o tempo, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos praticar o bem sem olhar a quem, né? E aí as coisas se multiplicam. E que no nascer do menino Jesus, a cada momento, você possa, com certeza, trazer o bem maior que ele nos deixou. E como este mês de dezembro é o mês do perdão, para o ano de 2024, que nós possamos nos perdoar e perdoar a tudo e a todos, para entrar em 2025 desapegados, livres. Para viver um ano maravilhoso. Eu estou empolgada para esse 2025. Oh, vai ser muito bom. Paola, você tem, Johnny, alguma mensagem para esse final de ano? Gostaríamos, primeiramente, de agradecer essa oportunidade desse bate-papo gostoso com vocês. Muito obrigada, Tânia. Assim, muito bom te escutar, porque a gente vai pensando na nossa vida, vai entrando em conexão com essa experiência boa de ter uma oportunidade de começar. Acho que o ano novo ele é como se fosse uma nova página em branco para a gente começar a escrever um capítulo legal, um capítulo de conquistas, de alegria. Obrigada, só temos que agradecer. E desejar para todos bons votos de um 2025 maravilhoso. Bombástico, promete. Bom, você que nos acompanhou, nós desejamos, né, um Natal cheio de alegrias, um ano próspero. E muito obrigada pela audiência neste ano de 2024. 2025 tem mais entre elas. Espero que nessa vibração que nós estamos encerrando, muito bem acompanhada aqui pelos meus convidados. Quero agradecer muito por vocês estarem conosco, para esse programa muito leve, muito bom, né, para quem está nos acompanhando. E a Paola e o Johnny vão encerrar com mais música, né, para nossa alegria. Obrigada, então, gente, até o ano que vem. I've heard there was a secret chord that David plays when it pleases the Lord, but you don't really care from music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.